estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quinta aula de língua portuguesa do 7º ano. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Cleusa. Para quem já me conhece, estava com saudade de vocês. Vamos lá? Enquanto isso, eu preciso que você separe o seu material. Um caderno ou folha de papel, lápis, borracha, apontador e o dicionário, para caso você tenha alguma dúvida durante a nossa aula. Depois desse material separado, quero que vocês coloquem também a data na folha ou no caderno. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Separaram o material? Mas antes de começarmos a aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho da nossa aula anterior. Nós vimos o infográfico. Lembram dele? Vimos os detalhes, que ele era um infográfico usado pelo SUS. Vimos também que ele foi feito pela Fiocruz. E o que mais que nós vimos nesse infográfico? Ah, ele tinha um tema lá em cima, Covid-19, novo coronavírus. Era sobre o que seria tratado. Nós vimos mais também. Ah, tinha as imagens. Então nós lembramos que o infográfico, ele é constituído tanto de imagens quanto da parte escrita. Nesse infográfico em específico, nós temos várias imagens que mostram o passo a passo. E o que mais nós temos ali? Temos o título. Você sabe como fazer o descarte da sua máscara? Lembram que nós comentamos como fazíamos o descarte das máscaras descartáveis? Que colocávamos no pacote, amarrávamos e colocávamos no lixo comum? O infográfico é um texto que tem por função informar sobre diversas temáticas. Por exemplo, o infográfico "Você sabe como fazer o descarte da sua máscara?" informa sobre o descarte correto das máscaras. Tem mais coisas ali, gente, olha lá. Imagens, cores, gráficos, além da linguagem escrita, são elementos constitutivos dos infográficos e têm por função transmitir uma mensagem. Vocês estão lembrados? Então temos a parte escrita, a parte não verbal, que são as imagens, e às vezes só olhando para a parte não verbal, só olhando para as imagens, nós conseguimos perceber a mensagem que o infográfico nos traz. Lembram do infográfico que nós vimos lá? Que tinham as palavras lave, retire, utilize, amarre, identifique, tire, jogue. Elas eram usadas para dar um comando, um conselho sobre como descartar a máscara. Olha lá, tire a máscara somente pelo elástico. Era uma sugestão, era uma ordem direta para você tirar a máscara somente pelos elásticos. Qual era a outra ordem que nós vimos lá? Lave as mãos. Então, uma sugestão, uma ordem direta. Vimos mais. Utilize 2 sacolas para descartar a máscara. Lembram desses verbos? Como era o nome? Como que nós chamávamos essas palavras? Lembram? Refletimos sobre quais momentos da vida cotidiana precisamos usar frases ou palavras diretas como essas. Porque essas palavras, elas estão presentes no dia a dia. Então, em que situação eu uso esses comandos, essas ordens diretas? Vamos nas campanhas. Reduza, reuse, recicle. Que mais? Ah, nos informativos. Esse informativo era da Sanepar. Lembram lá quais as palavras que tinham nesse informativo? Use, feche, reaproveite.
Então esse informativo da Sanepar dá dicas, dá comandos de como devemos usar a água sem desperdiçar. Além do informativo, o que mais nós temos? As regras dos jogos. Lembram que eu falei para vocês que tanto os jogos online quanto os de tabuleiros físicos, nós temos regras. E nessas regras eles vão comandar, eles vão falar como nós devemos jogar. Que mais? Contei para vocês que eu uso muito essa, né? Nas receitas tem muitas palavras de comando, de como que eu vou fazer a receita. Onde mais? Nas placas de trânsito. Olha essa em específico. Pare, significa que eu não posso avançar, que eu tenho que parar nesse local. Viram? Consultar no dicionário? Verbo é a da classe de palavras que expressa ação, estado ou mudança de estado. Lembram que eu comentei com vocês que todas as palavras, elas possuem uma classe. Essa específica que nós estamos vendo é a classe dos verbos. Então, esse tipo de palavra é um verbo. O que mais que nós vimos na aula anterior? Que quando nós precisamos expressar um pedido explícito e objetivo, utilizamos verbo no modo imperativo. Então, se a ordem é direta, eu vou usar o verbo no modo imperativo. E o que mais? Os verbos nesse modo são necessários para comunicarmos ações, ordens diretas, fazer solicitações, convites, pedidos. Vocês lembram de tudo isso? Agora, vamos iniciar a aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês observarem o que tem nessa imagem. Observem todos os detalhes. São duas pessoas. O que elas estão fazendo? Onde elas estão? Que expressões elas têm? Um tempinho para vocês pensarem e observarem. Observaram bem todos os detalhes? Vou passar outra imagem para vocês observarem. E essa? O que nós vemos nessa imagem? Ela é diferente da anterior. Mas o que ela tem de diferente? Vou dar outro tempinho para vocês pensarem o que essa imagem tem.
observaram as duas imagens. Elas têm semelhanças e diferenças. Então pegue a sua folha de caderno ou o seu caderno, que você já colocou data, que colocou que hoje é a nossa quinta aula, e vamos fazer a primeira atividade. Na imagem, quais elementos indicam que está havendo um diálogo? Vou dar um tempinho para vocês observarem novamente as duas imagens e responderem essa questão. Responderam? O que vocês responderam? O que vocês observaram nessa imagem? Eu tenho duas pessoas ali conversando, provavelmente numa biblioteca, mas como eu sei que elas estão conversando? Tem balãozinho de fala mostrando? Tem travessão mostrando fala? Tem alguma palavra? Não tem. O que eu tenho são as expressões faciais, as expressões corporais, que indicam que elas estão conversando. E na outra imagem, eu também tenho duas pessoas, duas crianças, dois adolescentes, mas eu tenho algo diferente ali, olha lá. Eu tenho dois balões. Então, na imagem, quais elementos indicam que está havendo um diálogo? Nas duas imagens, observamos que os interlocutores estão interagindo um com o outro e que a fala, na segunda imagem, é representada por meio de balões. Perceberam o que tem de diferente? Então, na outra imagem, onde eu tenho a figura de um menino, uma menina, dois adolescentes, eu percebo que tem o desenho de um balão. Então ali, se eu não tiver esses dois balões, eu não saberia que eles estavam conversando. Mas e se for um texto escrito? Como é que eu sei que há fala? O que indica a fala em um texto? Vamos ver? Lembram da notícia que nós vimos lá nas aulas anteriores? A notícia falava assim, ó: máscaras cirúrgicas que salvam vidas durante a pandemia do novo coronavírus se tornaram um perigo mortal para os animais, que podem ficar presos ou asfixiados com máscaras deixadas na natureza. Vocês têm ideia de quem está falando isso? É alguém que está falando ou é o narrador da notícia? É o autor da notícia, a pessoa que escreveu? Ah, então aqui não tenho ninguém falando. Eu tenho a voz do narrador. Tá, vamos continuar então. Máscaras descartáveis foram encontradas em calçadas, rios e praias em todos os continentes, uma vez que se tornaram obrigatórias em espaços públicos de muitos países para frear a disseminação do coronavírus. E aqui?
Alguém está falando isso? Ou continua sendo a voz do narrador, a voz do autor da notícia? Continua sendo o autor da notícia. Vamos continuar na mesma notícia para ver? As máscaras feitas de poliéster e polipropileno podem levar centenas de anos para se decompor. E continuava essa notícia, lembram? As máscaras não vão desaparecer tão cedo e quando as jogarmos fora, podem ameaçar o meio ambiente e os animais que compartilham nosso planeta, ressaltou a AFP Ashley Fruno, da Associação de Defesa dos Animais. Ah, perceberam a diferença? Que aí entra uma outra voz, que aí eu tenho alguém falando, alguém comentando. Vamos para a questão? Anota aí no seu caderno. Você observou que uma parte do trecho lido encontra-se destacada com o uso de aspas. Qual é a finalidade das aspas nesse caso? Responderam? O que vocês colocaram como resposta? Por que será que tem o uso das aspas ali? Será que é a voz do autor da notícia? Ou será que é uma voz de uma pessoa falando para esse autor? Olha o que a professora respondeu. Nesse trecho, as aspas sinalizam as palavras ditas pelo entrevistado. Vocês concordam? Foi alguém falando isso? Foi, né? Então vamos para a próxima questão. Vocês vão copiar e responder a questão, por favor. Você sabe quem está falando? As máscaras não vão desaparecer tão cedo e quando jogarmos fora, podem ameaçar o meio ambiente e os animais que compartilham nosso planeta? Eu quero que você responda essa questão pensando lá no nosso texto. Tempinho para vocês.
Então lá, vocês releram o seguinte: as máscaras não vão desaparecer tão cedo e quando as jogarmos fora podem ameaçar o meio ambiente e os animais que compartilham o nosso planeta, ressaltou a FP Ashley Fruno, da Associação de Defesa dos Animais. Então a pergunta era: quem é que estava falando isso? Vocês responderam? Quem estava falando? Ah, Ashley Fruno, muito bem. Quem acertou? Tá lá no texto, né? É uma informação bem explícita. Da onde ele era? Da Associação de Defesa dos Animais. Como é que eu sei que foi ele que falou? Qual é a palavra que indica que foi ele que falou isso? Ressaltou a FP. Foi ele que ressaltou, foi ele que disse as palavras que estão na notícia. Por isso que o autor da notícia precisou colocar entre aspas, porque ele coloca exatamente como a pessoa falou. Vamos ver uma outra notícia agora? Olha lá. Muito bem, eu tenho aqui a manchete. Descarte correto ajuda a barrar a transmissão do novo coronavírus. Da onde é essa notícia? Ah, da Prefeitura Municipal de Curitiba. Como eu sei? Eu tenho a referência lá embaixo, eu tenho o símbolo da Prefeitura de Curitiba lá em cima. É uma notícia impressa em jornal ou ela é online? Ela é online, olha lá, olha a barra de pesquisa, a barra de endereço. Então ela é uma notícia online. Vamos ler o que diz essa notícia? Além de manter o distanciamento social, evitar aglomerações e reforçar os hábitos de higiene, a pandemia do novo coronavírus exige cuidados da população com o descarte de resíduos. Máscaras e luvas descartáveis, por exemplo, mesmo que usadas de forma preventiva, devem ser destinadas ao lixo do banheiro, que segue para a coleta do lixo comum, e não separadas com a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Alguns estados não conhecem ou não praticam a coleta seletiva, mas o Paraná, principalmente Curitiba, tem a coleta seletiva, que é a separação dos lixos, principalmente do lixo orgânico e do lixo reciclável. Por quê? Esse lixo reciclável, ele pode se tornar um outro produto, ele vai se tornar fonte de renda para algumas pessoas. Vamos continuar lendo então a notícia? A orientação é do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que elaborou um protocolo específico para o momento atual, disponível no site da Prefeitura de Curitiba. Um protocolo. Vocês sabem o que é um protocolo? Vou dar um tempinho para vocês procurarem no dicionário. Encontraram? Então, um protocolo é a forma ideal, é a forma mais correta, é a forma desejável de eu fazer determinada coisa. O Departamento de Limpeza Pública de Curitiba, ele fez um protocolo para esse momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia. Mas aonde que eu acho esse protocolo? Ah, na notícia diz ali, ó, está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.
Então, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar que vocês vão ver o que diz esse protocolo, qual é a forma correta de descarte, além daquilo que a gente já tem comentado nas nossas aulas. Vamos continuar? Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do ecocidadão, que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Ah, olha só, o que nós temos aqui? Olha lá, não tem o aspas aqui também? Então alguém está falando, certo? Já vimos lá na notícia anterior que quando alguém vai falar, eu posso usar um recurso que são as aspas. Vamos lá. Releia o trecho da notícia no qual o diretor de limpeza pública Edélcio Marques dos Reis faz um comentário e reescreva-o mantendo o mesmo sentido da pontuação empregada. Faça as adaptações necessárias. Então eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa questão e depois eu vou deixar o texto para vocês observarem. Então vocês vão reescrever. O que é reescrever? Escrever novamente, mas não é cópia. Vejam ali o que pede o exercício, dá uma olhadinha. Mantendo o mesmo sentido da pontuação empregada, ou seja, vocês vão usar o mesmo sentido, mas não a mesma pontuação. Faça as adaptações necessárias, porque vocês vão precisar concordar. Não dá para simplesmente fazer uma cópia pela cópia. Precisa ter concordância, precisa ter sentido. A pessoa que vai ler precisa entender aquilo que a gente quer dizer, correto? Então eu vou dar um tempinho para vocês agora e depois eu deixo um tempinho na tela com o texto.
Responderam? Vamos ver então como que ficaria sem mudar o sentido. Olha lá. O diretor de limpeza pública, Edélcio Marques, alertou que... Lá era alerta, lembra? Aqui alertou que, apesar das orientações, ainda é percebida a chegada de máscaras nas associações do Ecocidadão que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos. Perceberam? Eu escrevi de uma outra forma, porém eu não alterei o sentido. Daí eu não tenho mais as aspas aí. Aí eu tenho a voz do escritor, a voz do narrador. Ele escreve da forma como ele quer. Não são as palavras exatas da pessoa que falou, e sim a forma como o escritor escolheu fazer. Então vamos reler? O diretor de limpeza pública, Edélcio Marques, alertou que, apesar das orientações, ainda é percebida a chegada de máscaras nas associações do Ecocidadão que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Eu vou dar um tempinho para você, caso não tenha acertado, fazer a correção. Corrigiram? Muito bem. Vamos continuar então. Olha lá. Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do Ecocidadão que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Então essa era a forma que nós temos ali na notícia, não a que nós transformamos. A notícia traz a fala do diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis, de forma direta, ou seja, exatamente como ele falou. Que outra forma seria possível escrever essa fala sem alterar o sentido?
Responderam? O que vocês responderam? Então eu vou escrever de uma outra forma, sem alterar o sentido do que a pessoa falou. Qual seria a outra forma? Olha lá. O diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis, alertou. Olha os 2 pontos lá. Travessão. Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do eco-cidadão que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Observaram? Eu tenho o mesmo sentido quando eu usei as aspas e agora que eu usei o travessão. Então eu repito a fala da pessoa na íntegra, exatamente o que ela falou. Vamos fazer mais um exercício? Olha o próximo. Leia as afirmações e em seguida assinale V para verdadeiro, o F para falso sobre os tipos de discurso. Então agora nós vamos ver se é o discurso direto ou indireto. E você vai colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. O discurso direto é a transcrição exata da fala, sem participação do narrador, marcada por travessão ou aspas. Um tempinho para você copiar e me dizer a resposta. Responderam? Será que o discurso direto é a transcrição exata da fala, sem a participação do narrador, marcada por travessão ou aspas? Verdadeiro, muito bem. Vamos para o próximo então. Agora nós temos 2 questões aqui. Eu vou dar um tempinho para você copiá-las e respondê-las. Em seguida a gente volta com a correção.
responderam. Na notícia, utiliza-se apenas o discurso direto para repassar as citações? Verdadeiro ou falso? Falso! Podemos usar tanto direto quanto indireto. Na notícia, há uso de terceira pessoa, ou seja, o autor ocupa a perspectiva de observador e relata o que vê e ouve. O uso do discurso direto ou indireto depende da intenção do autor da notícia. Ou seja, o narrador ele está aqui observando o que está acontecendo e dependendo da situação, ele vai usar um tipo de discurso ou outro. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro! Vamos então relembrar um pouquinho da nossa aula de hoje? O discurso direto é uma transcrição exata da fala dos personagens. Ele ocorre sem a participação do narrador, é introduzido por verbos de locução que anunciam o discurso: dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar, murmurar, alertar, que foi que nós vimos na nossa notícia. E o outro discurso, o discurso indireto, ele ocorre quando há intervenção do narrador no discurso, pois ele utiliza suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens e sempre é feito em terceira pessoa. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido bem o conteúdo e até uma próxima aula!